Existe uma crise se formando agora que ameaça implodir a aliança militar mais poderosa do mundo. E o mais chocante, a ameaça vem de dentro. Olha, esse aviso aqui não veio de um inimigo, não. Veio da primeira-ministra da Dinamarca, um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos. Foi uma resposta direta, sabe, a uma pressão americana cada vez maior sobre a Groenlândia. E se ainda restava alguma dúvida da seriedade disso tudo, a Casa Branca foi lá e confirmou. Uma ação militar contra um país aliado da OTAN continua sendo uma opção. É algo sem precedentes. Uma fala que ataca a própria base da aliança, que é a defesa mútua. A pergunta que fica é: como? Como que dois países amigos chegaram a esse ponto de ruptura? Para entender isso, a gente precisa olhar o que realmente está em jogo por trás dessa imensidão de gelo. Bom, o centro de toda essa disputa é uma ameaça, digamos, existencial à própria OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Desde 1949, a segurança do Ocidente se apoia basicamente nessa frase aqui, o artigo 5. A ideia sempre foi muito clara: proteger os membros de ameaças que vêm de fora. Só que a crise de agora vira essa lógica de cabeça para baixo. A ameaça não é externa, ela é interna, e acaba jogando um membro da aliança contra o outro. É um tipo de problema que a OTAN simplesmente nunca foi feita para resolver. Então, por que a Groenlândia? O que essa ilha gigante de gelo tem de tão especial para virar o centro de uma crise global? A resposta, para começar, está na sua localização, que é única. Dá para pensar nela como se fosse a grande sentinela do Ártico. A Groenlândia não só controla rotas marítimas que são super importantes, como também funciona como um escudo de defesa para a América do Norte inteira. Afinal, ela está bem ali, no caminho mais curto entre Washington e Moscou. E no coração dessa defesa toda está a base espacial de Pituffik. Pensa só, ela fica a mais de 1.200 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. É de lá que opera o sistema de alerta antecipado contra mísseis balísticos, o tal do BMWS. Em resumo, são os olhos e ouvidos do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial. É a primeiríssima linha de defesa contra um ataque de míssil. Mas a importância da Groenlândia não é só militar, não. Debaixo de todo aquele gelo existe um tesouro que está movimentando uma nova corrida global. Um tipo diferente de ouro. A gente está falando aqui dos elementos de terras raras, os ZTRs. São minerais essenciais para quase tudo hoje em dia, né? Do smartphone no bolso, passando por carros elétricos, até chegar em mísseis teleguiados. E como o gráfico deixa bem claro, a China processa 70% de tudo isso. 70%! Isso cria uma dependência para o Ocidente que é enorme. A Groenlândia, então, pode ser a chave para quebrar essa dependência. Os depósitos de lá, como o de Kvanefjeld, estão entre os maiores do mundo. E não é só terra rara, não. Tem urânio, tem zinco. Mas qual o tamanho real desse potencial todo? 25%. Sozinha, a Groenlândia poderia suprir 1/4 de toda a demanda global por esses minerais no futuro. É um número que, olha, pode redesenhar o mapa geopolítico dos recursos naturais. Essa pressão americana toda pode até parecer uma coisa de agora, mas não é. Na verdade, é só o capítulo mais recente de uma história bem mais antiga. Essa linha do tempo mostra um padrão bem claro, né? Desde a oferta de compra do presidente Truman lá em 1946 até as ameaças de hoje, o objetivo estratégico dos Estados Unidos não mudou. O que mudou, e muito, foram os métodos, que se tornaram bem mais agressivos. E tudo isso nos traz para o momento atual, um Ártico que está numa encruzilhada, onde esse impasse sobre o futuro da Groenlândia virou o palco de uma nova competição entre as potências globais. O que a gente tem aqui é um novo grande jogo. De um lado, os Estados Unidos tentando reviver a doutrina Monroe. Do outro, a Rússia, que vê o Ártico como peça-chave para sua estratégia nuclear. E aí vem a China, com o projeto da Rota da Seda Polar. E no meio de tudo isso, os 56 mil habitantes da Groenlândia, que só querem ter o direito de decidir o próprio futuro. No fim das contas, essa crise na Groenlândia é muito mais do que uma briga por um pedaço de terra. É um teste de resistência para toda a ordem mundial. E deixa uma pergunta bem incômoda no ar. Nesse mundo de hoje, de disputa por recursos e poder, será que as alianças de antigamente foram mesmo feitas para durar?